Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de número 115. Começo sempre parabenizando a todos vocês por estarem aí, preocupados com o intelecto de vocês, né? Sempre dedicados, com bastante responsabilidade, cuidando da vida intelectual de vocês. Né? Então, já organizaram os materiais, caderno, bloco de anotações, para fazer as atividades. Né? Os estudantes que têm acesso ao aplicativo, sempre a gente tem que lembrar, né, para responder o formulário de questões e clicar lá no link para validar a presença de vocês. Vamos ver o que elaboramos para a nossa aulinha de hoje, pessoal? Observem lá os nossos objetivos. A gente vai trabalhar o gênero reportagem, né, enquanto gênero textual, enquanto gênero discursivo. A gente vai ver, né, que a reportagem ela é diferente da notícia, porque ela ocupa um espaço a mais na revista, no jornal, no blog, onde estiver sendo noticiado, né? Na verdade, a reportagem ela engloba várias notícias, né? São várias pesquisas feitas para constituírem uma reportagem. Né? Então, ela ocupa um volume maior, tanto no jornal impresso, quanto nos jornais que são divulgados aí por meio dos diversos equipamentos multimediativos. Né? Então, a gente vai estudar um pouquinho com mais detalhes aí esses elementos composicionais que constituem a reportagem. Né? Vamos também identificar o tema, né, que é o assunto de um texto, aprender a distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, relacionar textos que abordam o mesmo tema, o mesmo assunto, e identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Certo? A gente sabe que todo texto é produzido com uma intenção. Né? Cada discurso proferido, seja ele verbal, seja ele não verbal, é carregado de uma intencionalidade previamente pensada pela pessoa que elaborou o discurso, né? Pelo enunciador. Né? Seja esse discurso por meio de texto escrito, seja esse discurso por meio de ilustrações, imagens, expressões faciais. Né? A gente está aprendendo que tudo isso são gêneros textuais e que a gente pode, enquanto leitor, fazer a leitura desses diversos gêneros. Né? Então, a gente tem que, quando uma pessoa elabora um discurso, ela pensa num determinado público, né? Quem que vai receber esse discurso? Né? Quem que serão os meus interlocutores para tentar decodificar, compreender os elementos da locução que fazem parte ali do contexto de enunciação, onde ocorre a troca, a interação verbal. Essa interação verbal pode ser por meio da linguagem oral, falada, né, da linguagem escrita, e da linguagem imagética, das ilustrações, desenhos, imagens, conforme a gente tem visto aí, nas charges e nas tirinhas. Tá? Vou convidar vocês para a gente fazer a leitura do nosso primeiro texto de hoje. O título: Maioria dos brasileiros utilizou o crédito por impulso em fevereiro. Pesquisa revelou que a média para o período foi de 3 compras parceladas por consumidor. Levantamento também apontou o tipo de crédito mais recusado, por Leonardo Guimarães, 14 de maio de 2018. Vamos começar já com a nossa primeira questão para a gente aquecer. Pelo título do texto, é possível afirmar que... Então, observem o título aqui, vamos retomar. Maioria dos brasileiros utilizou o crédito por impulso em fevereiro. Pesquisa revelou que a média para o período foi de 3 compras parceladas por consumidor. Levantamento também apontou o tipo de crédito mais recusado. Alternativa A. De acordo com esse título, a gente pode afirmar que trata-se de um texto literário? B. Refere-se a um texto de ficção? Ou C. O texto é baseado em fatos reais? E agora, qual das alternativas é apropriada para responder a esse enunciado? Um tempo para vocês fazerem a nossa primeira atividade para a gente aquecer.
E aí, pessoal, verificando então, quem assinalou a letra C, né, afirmou aqui que o texto é baseado em fatos reais. Né? Não se trata de texto literário, agora a gente não está trabalhando com ficção. Né? No texto literário, a gente percebe que existem ali alguns elementos inventados, criados pela imaginação do escritor. Né? Embora o escritor procure fazer ali de forma verossimilhante, né? A gente estudou a verossimilhança, que é como que as situações dentro de um texto literário se assemelham, ficam parecidas com a verdade, com a realidade, né? Com a verdade dos fatos, como que poderia acontecer de fato uma situação dentro de um texto ficcional, né? Mas o texto ficcional a gente sabe que é carregado de imaginação, de situações que não aconteceram de fato. Né? Então não são reais, ainda que sejam baseados em fatos reais todos os textos literários. Né? Então, quando o escritor elabora uma poesia, uma crônica, um conto, um romance, né? Um texto dramático para ser representado no teatro, ele se baseia em situações do dia a dia, vivenciadas pelas pessoas na vida real, para transformar isso numa ficção. Né? Então, ele mesmo que tente fazer com que o texto ficcional tenha a verossemelhança, ainda assim o texto é ficcional, ele não é baseado, ele não se constitui de fatos reais. Né? Ele pode ser baseado em fatos reais, mas as situações que aparecem nos contos, nos romances, nas crônicas, não necessariamente aconteceram da forma como o escritor coloca, né? Porque ele tem ali a possibilidade de lidar com a ficção. Né? Já numa reportagem, numa notícia, né? A notícia e a reportagem são gêneros textuais, são gêneros discursivos que se baseiam em fatos reais e verídicos. Né? Tanto que o jornalista, geralmente, que é a pessoa que elabora o tipo de texto, notícia ou reportagem, podem ser pesquisadores também, né? que elaboram reportagens, contribuem para que as reportagens fiquem enriquecidas com pesquisas de campo, pesquisas científicas. O jornalista ele não pode trazer na reportagem ali a opinião dele, ele não pode ter a subjetividade explicitada. Né? O texto tem que ser altamente objetivo. Né? Quando o texto é subjetivo, ele pode trazer a opinião, mostrar o que ele pensa a respeito do assunto, quais são as sensações, as emoções que desencadearam nele os eventos que aconteceram. Né? Agora, numa reportagem, numa notícia, ele não pode ter essa subjetividade, ele tem que produzir com linguagem objetiva, ou seja, ele tem que ser conciso, ele simplesmente apresenta os fatos tal qual eles aconteceram. Né? Então, a gente tem essas características ali da notícia e da reportagem, linguagem objetiva. Né? Então, aqui, baseada em fatos reais, fatos que realmente aconteceram. Né? Questão 2 agora. Que fato pode ser observado pelo título e pelo subtítulo do texto? A maioria dos brasileiros utilizou crédito por impulso em fevereiro. E agora, o que a gente pode observar? Letra A diminuição do consumismo. B, a impulsividade dos brasileiros nas compras a crédito. E C, o levantamento do tipo de crédito mais recusado. Tendo em vista, então, o que a gente tem nesse enunciado, qual seria a alternativa mais adequada?
E aí, galera, vamos ver, então, quem assinalou a letra B, né, acertou. A impulsividade dos brasileiros na compra a crédito. Essa não estava difícil, né, galera? Vamos continuar o texto, então. A gente começou a ler ali o título, né, do nosso texto, e agora a gente vai dar continuação. O crédito é uma boa opção para quem precisa parcelar ou financiar alguma compra. Porém, os cartões, cheques pré-datados ou crediários podem se tornar um inimigo para quem se perde no planejamento. Uma pesquisa do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, e da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostrou que 6 em cada 10 brasileiros fizeram compras por impulso usando o crédito em fevereiro. Número de parcelas. A pesquisa mostrou que muitos consumidores não avaliam o impacto de uma compra no orçamento antes de parcelar. Então percebam que aqui a gente tem essas características aqui, né, que são vários textos dentro de um texto maior. Esses textos são apresentados ali, né, com títulos também diferentes. Né? Então aqui a gente já tem um outro texto que o título é número de parcelas, e aí vem, né, um parágrafo, 2, abordando essa questão do número de parcelas quando as pessoas vão fazer as compras. Né? Então a gente tem esses subtítulos, digamos assim, inseridos dentro de um texto maior, né, que constituem aí alguns dos elementos composicionais da reportagem. Continuando aqui, cerca de 15% dividem a aquisição no número maior possível de prestações, independentemente do valor. Já 18% optam pela menor quantidade de parcelas disponíveis. Outros 31% afirmam que levam em consideração a alternativa com um número de prestações que mais se encaixa à sua realidade financeira. Em fevereiro, 38% dos brasileiros realizaram alguma compra parcelada. A média foi de 3 compras a prazo por consumidor. Entre quem dividiu, a média ficou entre 3 e 5 e 6 prestações. Entre 3, 5 e 6 prestações, certo? Então, o que a gente tem aqui? Que os dados informados nessa reportagem, eles nos apresentam aqui percentuais. Né? Então, vamos voltar aqui para a nossa primeira linha. Cerca de 15% dividem a aquisição no maior número possível de prestações, independentemente do valor. O que isso significa? Que de cada 100 pessoas, 15 preferem dividir as parcelas pelo maior número de prestações, independente de qual seja o valor da compra. Né? Por exemplo, a pessoa comprou lá um celular e ela quer dividir em 10 vezes. Se a loja permite que divida em 10 vezes sem juros, 15%, ou seja, de cada 100 pessoas consultadas, 15 afirmaram que preferem dividir pelo maior número de prestações, geralmente sem juros. Né? Sem juros é uma inferência que a gente faz, não está explícito aqui no texto. Né? Já 18% optam pela menor quantidade de parcelas. O que significa? Que de cada 100 entrevistados, 18 dizem que preferem pagar rápido, parcelar, mas em um número menor, talvez em 2, 3, 4 vezes aí, né? Então, de cada 100, 18. E outros 31%, ou seja, de cada 100, 31 pessoas entrevistadas afirmaram que levam em consideração a alternativa com um número de prestações que mais se encaixe na sua realidade financeira, ou seja, depende do momento, da quantidade de dívidas que a pessoa tenha, certo? Então, percebo que os números aqui são apresentados em percentuais, e isso significa que a gente tem que pensar em 100. De cada 100, tantos afirmaram, né, tal e tal situação, né, tal e tal preferência por parcelamento de compras a crédito. Temos aqui um outro subtítulo dentro dessa reportagem, né? Então a gente viu aqui que tinha o subtítulo número de parcelas e agora na sequência a gente vai ter o subtítulo rejeição, né? Vamos ler aqui comigo? O levantamento do SPC e da CNDL também revelou quais foram os meios de pagamento que mais foram recusados nos estabelecimentos. O primeiro do ranking é o crediário, com 33% das compras rejeitadas. Com 29% das negativas, o cheque pré-datado não ficou muito atrás. Cerca de 24% dos consumidores não tiveram sucesso ao tentar pagar com cartão de crédito. Já 21% das rejeições aconteceram quando o cliente tentou usar o cheque à vista. Então percebam aqui que o primeiro do ranking, o que significa? Significa que o maior número de situações para a rejeição,
O que é a rejeição? A pessoa foi, tentou comprar lá, sei lá, um celular, um micro-ondas, e na hora de pagar, a pessoa lá, a atendente, informou, olha, né, você não tem crédito, a gente não vai poder te vender, você não vai poder levar esses produtos para casa. Né? Então a sua compra está sendo rejeitada, porque provavelmente o nome da pessoa está negativado, né, em algum sistema de proteção ao crédito, ali no SPC, de alguma forma, a pessoa já consumiu excessivamente em meses anteriores, não conseguiu dar conta de pagar, e por isso que houve ali a rejeição, né, ao pedido de aprovação de mais uma nova compra. Né? Então, qual que foi o primeiro no ranking? O crediário. Né, quando as pessoas tentam parcelar no crediário, fazer aqueles boletos para poder ir pagando, né, durante os meses. Então foram 33% das compras rejeitadas no crediário. Isso significa que de cada 100 compras feitas, ou tentativas, né, de se fazer a compra, 33 foram rejeitadas. Certo? É importante a gente prestar atenção nessa questão do percentual, que é sempre por cento, então é de cada 100, tantos. Tá? Para a gente ir também se familiarizando com a matemática aí, né? E agora vamos para o nosso terceiro exercício. Quais siglas foram utilizadas, respectivamente, para se referir às fontes de levantamento de dados e informações, que foram o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas? Então, respectivamente, significa que primeiro vocês vão tentar localizar a sigla que identifica, né, a primeira instituição que está sendo referenciada aqui nesse enunciado e, na sequência, a segunda, respectivamente, primeiro uma e depois a outra, seguindo a sequência apresentada no enunciado. Entenderam? Vamos ver se entenderam? Tentem fazer aí e a gente volta para conferir. Verificando então, galera, quem assinalou a letra B acertou. Então, conseguiu compreender o significado da palavra respectivamente. Né? Primeiro no enunciado foi, a referência foi ao Serviço de Proteção ao Crédito. Então, SPC. Né? Geralmente as siglas a gente constrói a partir da primeira letra, né, daquela expressão que identifica ali o que a gente pretende se referir. Né? Nesse caso aqui, de uma instituição que se chama Serviço de Proteção ao Crédito. Né? Então, a segunda, respectivamente, primeiro veio essa, e na sequência a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, representada pela sigla CNDL. Se alguém marcou a letra A, que está invertido, errou. Por quê? Porque CNDL é a segunda instituição referenciada nesse enunciado. A primeira é SPC. Né? Então, só pode estar correta a alternativa da letra B.
ok? Quem acertou, parabéns, e quem não acertou, parabéns por ter tentado, porque aprendeu agora com a correção, né? Então é válido o aprendizado se construiu do mesmo jeito, ok? Vamos para o exercício 4 agora, galera? Observem lá. Vamos ler esse fragmento. Uma pesquisa do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, e da CNDL, Conferência Nacional de Dirigentes Lojistas, mostrou que 6 em cada 10 brasileiros fizeram compras por impulso usando o crédito em fevereiro. Em percentuais, isso quer dizer que, alternativa A, 60% dos brasileiros usaram cartão de crédito, B, 40%, C, 6% ou D, 4%. E agora, pessoal, vocês vão puxar aí pelo conhecimento matemático de vocês também. A gente está fazendo aqui uma questão interdisciplinar, né, entre interpretação textual e matemática, no que se refere à questão lá das porcentagens. E vamos ver quem que consegue dar conta de acertar essa agora.
E aí, galera, retornando então pensem comigo, se 6 em cada 10 brasileiros fizeram as compras por impulso, né? Isso significa que se a gente ampliar esse número e acrescentar um zero, 6 vira 60, né? E aí a gente transformando em percentual, a gente vai afirmar que 60% dos brasileiros usaram o cartão de crédito, né? Optaram por comprar utilizando o cartão. Por que será que as pessoas têm essa atitude? Será que na hora de fazer o pagamento das compras, o cartão de crédito não representa dinheiro? A pessoa tem mais facilidade de gastar, dói menos e aí é possível comprar um número maior de produtos porque vai pagar com o cartão, então não sente que está saindo o dinheiro do bolso? Mas e no final do mês? Né? No final do mês, quando o pagamento cai na conta, a pessoa vai ter que pagar a fatura do cartão de crédito. E esse pagamento será realizado em dinheiro. Né? Então, como que fica isso? Então, tem que pensar bem antes de ir se emocionando aí, né? E comprando uma sucessão de itens, às vezes, desnecessários. Né? Pensar sempre em poupar. Então, aqui acertou quem marcou a letra A. Parabéns. Vamos para o nosso quinto exercício? Observem aqui, como explicar a rejeição do crédito para os brasileiros, excessivamente consumistas. O primeiro ranking é o crediário, com 33% das compras rejeitadas. Isso significa que, alternativa A, de cada 33 brasileiros que tentaram comprar, 10 não puderam. B, de cada 100 brasileiros que tentaram comprar, 33 não puderam. Ou alternativa C, de cada 100 brasileiros que tentaram comprar, 3 não puderam. E agora, pessoal, qual seria a alternativa correta para essa questão? Então, vou deixar vocês pensando aí e, se quiserem fazer cálculo matemático aí, fiquem à vontade para fazer, solucionem e aí assinalem um X na questão, na alternativa que vocês acharem mais correta.
E aí, galera, vamos retornar. Estava difícil, será? Pensar matematicamente. Professora, como é que você mistura matemática com português? As questões do Enem agora têm vindo assim. Vocês sabem que as questões do Enem agora eles cobram numa única atividade, ali, num único exercício. Muitas vezes cai ali química misturado com sociologia, misturado com matemática, geralmente percentual, né? É bastante utilizado na matemática e interpretação de texto, que é da língua portuguesa. Então há uma transdisciplinaridade ali, né? Uma mistura de todas as disciplinas, às vezes numa única questão, né? Então é sempre bom a gente ir fazendo também esse treinamento aqui, né? Então acertou quem assinalou a letra B. Por quê? Porque percebeu que 33% significa dizer que de cada 100 brasileiros que tentaram comprar, 33 não puderam. Por isso que é 33%. De cada 100, 33. Certo? Então, parabéns para quem conseguiu captar aí e fazer essa relação lógica com a matemática no nosso exercício. E agora, vamos estudar um pouquinho mais, então, aprofundar, né, na diferença entre notícia e reportagem, né, que são gêneros textuais muito parecidos, mas a gente vai ver que existem algumas especificidades, algumas características peculiares que são particulares de cada gênero discursivo desses. Então, observem aqui, nesse slide a gente trouxe uma definiçãozinha para vocês. Uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. Já a reportagem é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Ambos os conteúdos são produzidos por um profissional jornalista, via de regra, né, pessoal? Nem sempre. A reportagem apresenta mais informações que a notícia. Isso deve ser deixado bem claro com relação à diferença entre notícia e reportagem. Este gênero jornalístico engloba causas ou desdobramentos de uma notícia, com a liberdade de criar interpretações sobre o tema, sobre o assunto. O jornalista pode incluir mais fontes e expandir sua pesquisa, né? Então, muitas vezes, quando o jornalista vai fazer uma reportagem, o trabalho dele é bem mais árduo, né? Ele tem que trabalhar na pesquisa muito mais. Por quê? Porque ele pode criar vários textos com subtítulos dentro de um texto maior, né? Com uma manchete maior, uma lead ali, né? Com informações que possam já no título impactar o leitor, para que o leitor tenha interesse em ler o restante da reportagem. E aí a gente viu que a reportagem ela é subdividida ali, apresenta outros títulos, né, subtítulos, todos relacionados ao assunto maior, né? Então, se ele está falando ali da questão do consumismo, né, da questão da proteção do crédito, de como que as pessoas, né, acabaram, de repente, tendo as suas compras rejeitadas e tudo mais, o que ele faz? Ele vai escrevendo vários textinhos, né? Para cada textinho ele tem que fazer uma busca, uma pesquisa, né? Muitas vezes uma pesquisa de campo, né? Trazer informações de órgãos, no caso aqui ele trouxe informações do SPC, que a gente viu, né? E ele pode também trazer algumas informações de especialistas no assunto, pessoas formadas às vezes em economia, enfim. Ele vai ter que buscar várias fontes para poder trazer ali uma diversidade de assuntos dentro de um tema maior, mas sempre dentro do mesmo tema, né? Dentro do mesmo assunto, só que fazer a subdivisão ali. Então a reportagem ocupa esse volume maior de espaço, tanto, né, no material impresso, quanto nos materiais aí virtuais, ok? Vamos ler aqui agora mais uma tirinha, então. Curando a compulsão por compras. A gente já conhece essa tirinha, né, galera, da aula anterior. Então, menina, resolvi controlar minha compulsão por compras. Nem saio mais de casa para comprar coisas supérfluas. Não sai mais de casa para comprar? Isso é ótimo. Pois é, ótimo mesmo. Agora só preciso conseguir parar de comprar dentro de casa. E aí vocês têm ali, né, o laptop na frente dela, né, perguntando, quer comprar? Né? Sim, marca um X para sim ou marca um X para não, e ela já marcou automaticamente ali o X no sim. Né? Então, naquele momento, a gente tem ali uma personificação, porque ali o laptop, a tela do computador adquire vida, né? Adquire vida e dialoga com o personagem. Né? Lembram que a gente estudou em figuras de linguagem, a gente chama isso de personificação ou prosopopeia. Né? Prosopopeia é sinônimo de personificação. Então, sempre que se atribui características das pessoas a seres que não têm vida, a seres inanimados, no caso aqui é um computador, o laptop, né? Aí a gente tem essa figura de linguagem, né? Isso bem possível nos textos ficcionais, né? E nesse caso a gente tem uma tirinha.
Então é possível o escritor fazer esse jogo de linguagem conotativa e linguagem denotativa. Lembram? Conotação é o sentido figurado, né? Um sentido diferente do sentido real, que seria o sentido denotativo das palavras. E agora, pessoal, vamos para o nosso sexto exercício e último exercício da aula de hoje. Que relações é possível estabelecer entre a reportagem e essa tirinha? Qual tema é abordado em ambos os textos? Que tipo de reflexão promovem? Baseiam-se em fatos ou situações fictícias? Então, vocês vão elaborar um textinho curto, aí, de 3 a 5 linhas, tentando dar conta de responder a essas questões que estão presentes nesse slide. Vamos fazer um treinamento da escrita, ok? E a gente retorna daqui a pouco.
E aí, galera, mais ou menos, né, a gente poderia ter uma resposta aproximada com algo assim. Observe que a reportagem e a tirinha tratam do mesmo tema e têm por finalidade levar as pessoas a refletirem sobre o consumismo. No entanto, um texto se refere a fatos reais, né, no caso a nossa reportagem é fatos reais, e o outro cria situações fictícias de forma bem-humorada e irônica. Né? Então, quem respondeu algo similar a isso, parabéns, está no caminho certo. Né? A gente hoje aprendeu um pouquinho mais, né, sobre os elementos composicionais que constituem a reportagem. Fizemos a identificação de tema, né, a finalidade dos textos, a relação entre esses textos, né, que abordam o mesmo tema. Distinguimos fato de opinião de elementos fictícios, né, e trabalhamos ali com as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor. Seguem aí as referências para aprofundamento nos estudos. Parabéns por estarem aí acompanhando as videoaulas, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês hoje, né? E um abraço carinhoso virtual aí, antiviral para todos vocês.